Olá, hoje a gente vai falar de uma figura, assim, fascinante e poderosa da nossa cultura, né? Zé Pilintra, Uma figura e tanto. com certeza. E olha só, ele foi até reconhecido recentemente lá no Rio, né? Dia 7 de julho agora é o dia dele. Tem até um santuário na Lapa. Mas para muita gente ele ainda é um mistério, né? Totalmente. Então a ideia hoje é a gente mergulhar um pouco na história dele, sabe? Ver o que as fontes que a gente tem aqui contam sobre a vida, o significado espiritual dele, tentar desmistificar um pouco, entender quem ele realmente foi. Isso mesmo. A análise que a gente tem aqui é bem detalhada, sabe? Pega desde o nascimento dele lá no sertão, até como ele atua hoje no plano espiritual. Acho que vai ajudar a clarear bastante coisa. Legal. Então, vamos lá. Começando pelo começo mesmo. Ele nasceu em 1871, né? Sertão de Pernambuco. Filho único de Maria das Dores. Isso. E a infância, assim, foi bem dura. Uma região muito isolada, o pai não era presente. Complicado. E para piorar, a mãe dele faleceu numa seca muito forte. Ele tinha só 10 anos. Imagina. Nossa, muito pesado. E o interessante é que mesmo nesse cenário, já tinham sinais ali. Diferentes, né? Algo espiritual. Exatamente. A fonte conta que ele, tipo, recitava partes do catecismo sem nem saber ler direito, era muito inteligente, sabe? E tinha umas premonições. Premonições, como assim? Tipo, ele chegou a prever a morte de um vizinho. A mãe dele achava ele especial, claro, mas também ficava meio com o pé atrás, com medo, né? De onde vinha aquilo tudo. Dá pra entender. E aí, com a morte da mãe, aos 10 anos, ele foi embora sozinho pro litoral. Sozinho? Pois é impressionante a força dessa criança, né? Foi pro litoral, depois conseguiu chegar no Rio de Janeiro, que era a capital na época, isso por volta de 1884. Ele devia ter uns 13 anos. E como ele chegou no Rio? Veio no navio, trabalhando em troca de comida, de um lugar para dormir. Chegando aqui, mais perrengue. Fome, frio, fazendo bico de tudo que é jeito para sobreviver, varrer chão, lavar louça, o que aparecesse. Uma luta diária. E foi na Lapa, então, que a história dele começou a mudar. A virar essa lenda que a gente conhece? Exato. Lá ele teve um apoio importante das chamadas damas da noite, as prostitutas da época. Elas acolheram ele. Que interessante isso. Sim, e mais do que acolher, elas ensinaram ele a ler e escrever. Foi fundamental. E foi ali na Lapa também que ele mergulhou na capoeira. Ah, a famosa capoeira do Zé Pilintra. Isso. Ele se tornou um mestre respeitado, conviveu com gente mais velha, outros mestres, foi absorvendo aquela sabedoria da vida, das ruas. Com os 22 anos, ele já era figura conhecida. E como ele era? A imagem que a gente tem hoje já existia? Já, aquele jeito elegante, né? Terno branco, lenço vermelho no pescoço, chapéu. Mas não era só aparência. Ele era conhecido pela caridade também e pela habilidade na capoeira, claro. E usava até um conhecimento de ervas. Que ele trouxe lá da infância no sertão. Isso mesmo, usava para ajudar quem estava doente. Ele juntava tudo, né? A inteligência, a ginga, o conhecimento. E essa capoeira, essa habilidade toda, ele usava para se proteger, mas também para proteger os outros, né? Principalmente as mulheres que ajudaram ele. Exatamente. Ele virou um protetor das damas da noite. Ele garantia que os clientes pagassem o que deviam a elas. Usava a capoeira para intervir, para defender. Mas olha que importante. A fonte frisa que ele não roubava ninguém. Ele só garantia o justo. E aí que entra a tal da malandragem dele, né? Que às vezes é mal interpretada. Pois é. A fonte define essa malandragem de um jeito muito positivo. Não é a malandragem de enganar, de passar a perna. É, na verdade, inteligência, astúcia para sobreviver, para se virar na vida. E mais importante, para fazer o bem, para achar o caminho certo mesmo na dificuldade. Tem até um exemplo disso, né? Sim, o caso do marinheiro. Ele viu que o cara ia ser assaltado, aí o Zé Pilintra armou uma briga falsa com o marinheiro só para tirar ele dali, para afastar o perigo. Isso é a malandragem dele. Usar a esperteza para proteger, para ajudar. Era um cara íntegro, respeitado até pela polícia da época. Que história. Mas essa trajetória de respeito, de proteção, acabou de forma trágica, né? Infelizmente. Ele foi assassinado em 1918.
Tinha 47 anos. Levaram ele numa emboscada, parece que foram 4 homens, deram 7 facadas pelas costas. Nossa, que covardia. Um fim muito triste para a vida dele aqui na Terra. Mas aí começa outra história, né? A história dele no plano espiritual. Que é onde ele se torna ainda mais conhecido, talvez. Com certeza. Ele se tornou justamente o protetor daqueles que viveram coisas parecidas com ele. Os oprimidos, os que vivem na noite, jogadores, os desamparados, sabe? Os sobreviventes, aqueles que entendem a luta dele. E hoje em dia, quando a gente fala de Zé Pilintra na Umbanda, por exemplo, não é só um espírito, né? Não, a gente fala de uma falange. É como se fosse um grande grupo de espíritos que trabalham com essa mesma energia sobre o nome de Zé Pilintra. Eles ajudam muita gente, inclusive pessoas com dependência química, muitas vezes de forma bem discreta. Entendi. E tem aquela questão dele trabalhar em diferentes linhas, né? Direita, esquerda. Como funciona isso? É uma característica bem interessante dele. Ele tem essa capacidade de atuar tanto na direita, que são linhas como as de caboclos, pretos velhos, mais ligadas à cura, à sabedoria ancestral, quanto na esquerda, que é a linha dos eixos, que lidam mais com a proteção, com os desafios do dia a dia, com a quebra de demandas negativas. Ele consegue modular a energia dele, então. Exatamente. Ele transita. A fonte até menciona que ele pode se manifestar em centros kardecistas, às vezes com uma aparência diferente, como a de um frei. Mostra o alcance dele, né? E sobre o álcool que às vezes ele usa nos rituais. Sim, isso gera dúvida em muita gente. Pois é, a fonte esclarece bem. Não é que ele precise do álcool por ser um espírito de baixa vibração, nada disso. Ele usa o elemento álcool, que vem da cana, como uma ferramenta de limpeza energética para as pessoas que ele está ajudando. É um uso ritualístico. Entendi. Tem até aquela história curiosa do bafômetro, né? Isso. Dizem que um médium incorporado por ele passou tranquilamente pelo bafômetro. É mais uma ilustração desse poder espiritual, dessa capacidade de influenciar a matéria, né? Incrível. Bom, então, pra gente resumir. Zé Pilintra foi esse cara que veio do nada, superou dificuldades enormes, usou a inteligência, a malandragem, no bom sentido, para ajudar quem precisava, para proteger os mais frágeis. Exato. E depois da morte, virou essa força espiritual importantíssima que ampara muita gente até hoje. Perfeito. A história dele é uma lição de resiliência, né? Mostra como essas figuras espirituais são complexas, cheias de nuances, e ensina muito sobre usar a inteligência para sobreviver, sim, mas também para fazer o bem. Acho que a luta dele se conecta com a luta diária de muita gente humilde, trabalhadora, por dignidade, sabe? Faz tudo sentido. E, para fechar, a fonte deixa uma reflexão bacana, né? Se a verdadeira malandragem é essa integridade, essa astúcia para fazer o bem mesmo na dificuldade, o que isso significa para a gente hoje? Como a gente pode aplicar essa ideia de resiliência inteligente e ética no nosso dia a dia, indo além do estereótipo negativo que a palavra malandragem às vezes carrega? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Fica aí a reflexão, então.